todas as nossas aplicações daqui até o futuro, elas vão ter AI embutida. Então a gente vai começar a ter a necessidade de ter AI como skill básico. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Danilo Lima, sou diretor de marketing aqui na Flash e eu tô aqui para bater um papo sobre um cargo que já é realidade para 15% das empresas no mundo. É o Chief AI Officer, ou diretor de inteligência artificial. E para falar desse assunto, eu recebo o Thiago Viola, que em 2023 ele assumiu a cadeira de diretor de IA, de dados e automação na IBM Brasil. Então fica aqui com a gente, esse papo vai ser muito legal. Para começar esse papo, acho que antes de qualquer pergunta mais estruturada, eu queria que você contasse um pouco da tua carreira, de onde vem, como aconteceu e como você acabou assumindo essa posição. Primeiro, obrigado, prazer estar aqui com vocês. Comecei como jovem aprendiz na época, focado no que a gente chamava de tratativas iniciais de problema, helpdesk, interações iniciais com o usuário. E depois eu trilhei mais ou menos 10 anos de uma carreira técnica dentro da IBM. E aí eu tive uma oportunidade de ir para a IBM nos Estados Unidos, em Austin, no Texas, onde a gente praticava o nível de especialização máximo, que a gente chamava, era o terceiro nível de suporte dos produtos. E lá a gente começou a ouvir muito falar sobre cloud, sobre inteligência artificial, sobre temas que não era em 2010, 2011 a realidade. E ali eu comecei a me tornar especialista no que era cloud e inteligência artificial. Foram mais ou menos ali 6, 7 anos liderando a gerência do time de cloud no Brasil, depois na América Latina. E há mais ou menos 2 anos atrás eu assumi toda a área de dados, inteligência artificial e automação aqui no Brasil. Então isso totaliza meus 22 anos de IBM. Sou professor de faculdade, universidade, para MBA. Acho que aqui também tem um ponto, né, de trazer a educação, a evolução de tecnologia, porque é algo frequente e que a todo momento tem novidade. Aquele Thiago que entrou com 15 anos para o Thiago que está agora, o que ele viu lá atrás e que evolução foi essa que ele está vendo aqui na ponta? Como é que você viveu? Você sentiu isso na pele, né? Eu acho que tem uma reflexão bem importante. Quando eu comecei com os meus 15 anos, eu tinha o anseio de montar e desmontar computadores. E a referência máxima para mim com 15, 16 anos era a IBM. E durante esses 22 anos, o que eu mais aprendi e convivi foi justamente com essa evolução e saltos tecnológicos. E a gente fala que são saltos quânticos de tecnologia. Então eu passei por ondas de tecnologia com a IBM que são magníficas. Passei por onda de outsourcing, a onda de analytics, a onda de data, a onda de cloud, agora a onda de AI. Então, felizmente, eu tive a oportunidade de pegar talvez 6, 7 verticais de tecnologia, onde você aprende muito. Você trabalha com muita tecnologia, você interloca com clientes de diversas indústrias, segmentos, e a felicidade de poder não só estar no Brasil, porque no final a gente é entusiasta, né? Toda tecnologia que sai a gente quer evolução, quer adoção, então faz parte do jogo, né? Eu sou muito entusiasta. E aí, acho que a gente está vivendo um momento que ele é sem precedentes na história com a questão da inteligência artificial, né? Você que acompanhou essa evolução toda, é de fato uma revolução que a gente está vivendo? É um momento marcante. É uma evolução significativa pela ótica de produtividade, pela ótica de eficiência e principalmente em como a gente tem entregue cada solução, cada produto daqui para frente. Quando a gente trabalhava lá atrás, a gente, por mais que fosse analítico, por mais que você buscava a entrega da solução e o trabalho, ele não tinha um modo colaborativo como a AI traz. Então a AI te traz uma facilidade, um modo de colaboração e produtividade diferente do que a gente vivenciava lá atrás. Então é um modo muito mais consultivo, muito mais colaborativo, de você perguntar, interagir, receber insights, ter algo proativo acontecendo, que antigamente era o reativo. Eu vou lá, consulto, olho, analiso e obrigado, parking lot. Isso torna a gente muito mais frequente. E o que torna frequente no seu dia a dia, a tendência é sempre escalar. Então, o que a gente vive hoje em AI é um novo patamar. É um novo patamar de aprendizado, de produtividade, de entrega, de como você consegue pensar o todo e aí entregar isso efetivamente como uma solução do seu dia a dia. Eu falo que o grande segredo da AI é como você traz ele para o seu core, para o seu coração. Você acordou todo dia de manhã e não usou a AI, pode ser que aqui tenha algum problema. Então talvez você não está usando para o principal. Se a AI faz parte do principal, você está ganhando produtividade, eficiência, está ganhando outros elementos que a AI te proporciona. Como é que você está vendo nas empresas esse nível de adoção da AI? Você acha que
A AI já chegou no coração das empresas ou ainda estamos longe ainda disso acontecer? Eu vejo assim, na IBM a gente conversou o Watson no ano de 2012, e quando a gente iniciou o Watson era muito focado no conversacional. A gente tinha aquela necessidade de chatbot, estrutura de conversa, né, árvore de decisão, só que aquele ciclo ele necessitava de um trabalho de back-office, de back-end muito forte, em customizar a resposta, em ser analítico, em ter uma acurácia muito grande. Quando a gente evolui esse ciclo, e aí a entrada da IA generativa é importante, a gente consegue fazer uma dinâmica do mundo híbrido. Então eu consigo entregar o generativo, que é a resposta detalhada, informativa, mas ao mesmo tempo eu também tenho a entrega do conversacional. Então o que eu vejo é esses dois mundos fazendo merge, esses dois mundos acontecendo a todo momento, e ele entrando numa escala de casos de uso diferente, que aí é onde está o principal ponto. A gente estava muito focado no satisfação de cliente, o famoso customer care. Eu vou lá, pergunto, é um produto, eu respondo, obrigado. Agora eu estou começando a entrar numa outra escala, que é como eu trabalho a IA com automação, com dados, para ser proativo, para eliminar a tarefa repetitiva, para poder proporcionar resultados melhores no final, e é aqui onde está a massa crítica. Por isso que esse estágio da AI, ele é um estágio de, se não está no coração, a AI talvez torne-se opcional. E para não se tornar opcional, tem que ter uma massa crítica de coisa pensada pro coração. Quando eu olho a foto do Brasil, desse último ano para esse ano, a gente teve inúmeros MVPs que a gente chama aplicado, que é o desenvolvimento do caso de uso prático. Mas desse número total, só 10% deles foram para a produção. Isso é uma pesquisa que a própria IBM fez no nosso IBV. Então, quando você olha a foto, a cada 10, somente um foi para a produção, aqui tem uma maturidade maior. Quando você diz ir para a produção, o que você quer dizer? É ele ir para o coração da empresa. É ele ir fazer parte do core da empresa. É ele falar assim, olha, a gente tinha este processo, ele não existe mais, agora é a AI que executa. Então, quando a gente olha essa foto, se a cada 10 somente um foi para a produção, foi para o coração da empresa, a gente tem uma oportunidade de 9. E esse ciclo de maturidade, ele deriva. Porque às vezes não escolhi o melhor caso de uso, ou ainda tenho dúvida da eficiência, ou tem que melhorar a acurácia, ou financeiramente eu fiz o ROI e o TCO ainda não parou de pé. Então esses derivados todos é onde este ano para o ano que vem a gente vai entrar num ciclo de maturidade maior. A AI tende a trazer isso como companhia efetivamente para você integrar isso como tecnologia. E qual que é o papel do fornecedor de tecnologia, no caso a IBM, para ajudar as empresas a fazer essa adoção de uma forma mais segura, eficaz? Eu acho assim, a gente conversava aqui, né? Todo dia que você abrir a internet tem uma novidade. Todo dia você abria um LLM, uma novidade de AI, o que está fazendo. Eu acho que o principal ponto dos fornecedores, aí colocando no papel na IBM, é como você orienta as melhores práticas, as recomendações, um framework de jornada. Porque hoje a adoção de IA, ela é simplificada. Eu posso ir hoje num fim específico, faço um prompt, envio uma pergunta. Mas quando você começa a condicionar isso para o negócio, aí tem detalhes importantes. Então, no nosso caso da IBM, a gente lançou uma plataforma que chama Watson X, onde através dela a gente guia, orienta o cliente. Olha, a utilização deste LLM traz para você uma segurança de não ter viés, de não ter alucinação, de não ter problema de governança. Trago aqui os seus dados da empresa. Passamos 20 anos falando, né? Recolham os dados, dado é o novo petróleo do mundo. Então, está na hora de usar. Então, porque se acontecer alguma coisa, você tem que ter uma análise rápida do que está acontecendo, aonde tem que fazer. Então, acho que o principal papel nosso como fornecedor, ou colocando a figura da IBM, é como a gente orienta os clientes, como a gente faz o guia para ele, e aí vai ter uma adoção de um modelo, adoção de outro, integração de dados, automação, cada caso é um caso, mas efetivamente esse 80-20, ele está estabilizado dentro dessa orientação e recomendação inicial. Esse é o teu papel, um dos papéis como Chief AI Officer? Esse é um dos principais papéis. E o grande salto para mim aqui, a percepção do mercado brasileiro, é a maturidade de cada indústria. Então você pega uma indústria de banking, uma indústria de retail, manufatura, auto, cada uma delas tem uma direção. Cada uma delas está trazendo os problemas diários, casos de uso prático para como a AI traz redução, traz eficiência, traz produtividade, que antigamente era só um processo desenhado. E agora falou, não, acho que talvez a AI consegue resolver. Ou se ela consegue resolver, desenvolvamos então um MVP para poder executá-lo. Então acho que o grande segredo é o que eu uso no coração da empresa para ter um projeto específico de AI. Cara, você sabe que eu acho mó barato, porque AI obviamente que é um termo que
buzzword, tá todo mundo falando e tal, e de repente tá na frente uma pessoa que é o Chief AI Officer, quer dizer assim, você tá no forefront da história, né? Então, como é que é para você acordar de manhã e falar assim, cara, o meu papel é fazer a inteligência artificial das empresas evoluir? Eu acho que a gente tem uma responsabilidade, é um prazer ter essa função, mas é uma responsabilidade boa de tornar tudo isso realidade. Porque a grande preocupação ou a grande atenção que a gente tem que ter é tornar o buzzword real, tornar o buzzword um projeto funcional. Então, por exemplo, dentro da IBM a gente tem mais de 1.000 clientes usando AI na América Latina. Então são 1.000 clientes aterrizados, funcionando, em produção, no coração da empresa. E aí quando a gente olha isso numa perspectiva futura, é como a gente consegue agregar capacidade, serviço, todo dia tem novidade. Então o nível de atenção e o nível de maturidade que a gente consegue entregar com AI é incalculável. Está num momento aqui que eu posso te contar vários casos de clientes em diferentes perspectivas, mas ainda com uma trilha gigantesca a ser seguida para poder ter a adoção de AI de ponta a ponta, que a gente chama. Né? Tem algum caso que você se orgulha, assim, obviamente você não vai abrir uma empresa, mas tem uma história que você falou assim, putz, isso aqui foi transformador? Tem inúmeros casos, eu posso comentar um particular que eu participei de ponta a ponta. É um caso público, então está na internet, não tem problema. É o caso do Sicredi. O Sicredi é uma cooperativa e o Sicredi tinha a real necessidade de atrair o público final deles para poder fazer a contratação, fazer o uso e ter a aderência especificamente do cooperado dentro do Sicredi. Em via de regra normal, como que funcionava? Era ir até a agência. Então você ia até a agência, tinha uma pessoa específica que te atendia, então era o gerente, a pessoa e iniciava o processo. E quando a gente começou a desenhar o projeto do Sicredi, o pensamento era como a gente redesenha, não é o atendimento, mas é o ciclo inteiro, é o atendimento. É como eu entro com meus documentos, como eu assino, como eu negocio, qual é a melhor taxa, qual é o melhor produto. Então a IA não é só para um bot para responder, mas é a experiência inteira do cliente, do cooperado na agência. E o interessante disso é que durante esse desenho, o que a gente entendeu é que a agência ela poderia ser um acessório, mas que o fluxo de experiência do cliente, desde a adesão, contratação, comunicação, contratação de empréstimo, ela faria tudo através da AI. Então hoje é um caso real, um caso produtivo, um caso do Sicredi já há mais de 3 anos com a IBM, e ele tem o fluxo de experiência do cliente totalmente fornecido através da AI. Então a pessoa entra, se registra, cadastra, pede empréstimo, renegocia, envia informações do cooperado, faz toda a experiência através de um bot operacionado pelo Watson. Isso obviamente deve ter tido um ganho de eficiência, um ganho de velocidade do processo, deve ser assustador. Em questão de números abertos que existem, eles têm hoje mais de 300 milhões de reais indo e vindo através do Watson da IBM. Que outras iniciativas, que outros desafios estão na sua mesa como Chief AI Officer? Acho que tem 2 desafios bem frequentes. Um primeiro desafio, a gente tem vivenciado muito a era da modernização. E quando a gente fala de modernização de aplicação. Então, você acorda de manhã, você abre o seu celular, tem um app fácil. Você pediu um táxi, para você pedir uma comida. Só que a nossa realidade não é essa no dia a dia do business. Né? A gente tem muita aplicação legado, a gente tem muito ambiente ainda que foi desenvolvido em 80, em 90, em 2000 e que precisa desse ganho de modernização para funcionar com AI, para funcionar com o analítico dos dados. Então a gente está entrando num real momento agora de como eu consigo usar AI para fazer a modernização dessa aplicação. Como se eu pudesse usar AI para analisar aquele código e converter esse código para algo mais prático, mais rápido, mais funcional e colocar isso no modo simples, prático, num app, numa aplicação web. Então a AI agora tem como parte fundamental é como eu faço o IT virar efetivamente o meu asset para a AI. Então isso está começando agora a entrar num ciclo de evolução de avaliação de código, de modernização de aplicação. Não, calma, vamos lá. Dá um exemplo que estamos entrando muito no TI aqui. Dá um exemplo prático desse tipo de aplicação. Exemplo prático, você tem uma aplicação de cadastro de cliente de CRM desenvolvido numa aplicação lá em 1990. E ela está lá instalada em um servidor. Ponto. Aí você fala, não, mas eu queria que o cliente fizesse pelo app. Então, mas não vai dar, porque a aplicação é de... É um Excel lá de 97. Não vai rolar. Não, tem que mandar ele entrar aqui e cadastrar. Então precisa reconstruir. Mas reconstruir envolve 3 coisas que eu sempre falo. Esforço, tempo e dinheiro. E qualquer um desses 3 que não para em pé,
você não executa. Se você tiver uma tecnologia que te ajuda nos três e essa tecnologia é AI, você consegue sair da planilha do Excel mais fácil numa aplicação para funcionar já no mundo atual. Então essa dinâmica aqui, quando a gente olha o mundo legado de aplicações, ela vai ser suportada por AI. A AI vai poder te falar, olha, dessas todas que você tem, pega metade e vamos levar, vamos inovar o código, vamos fazer assets que possa te levar para o mundo atual. Então a gente já começa a perceber uma modernização de aplicação muito forte. Um segundo caso que eu vejo é como a parte de back-office, a parte de produtividade, ela tem que ser real. A gente tem um caso na IBM que eu acho que é bem legal de compartilhar. A IBM fez toda a parte de back-office, de back-end da IBM trabalhar com AI. Você precisava contratar uma pessoa. A IBM tem mais de 200 mil funcionários no mundo. Então, contrata a pessoa, efetiva, salário. Como funcionava? Eu, como gerente, fazia tudo pelo dentro da plataforma, migrava, apertava o botão, e eu levava um certo tempo para executar tudo isso. O que a IBM fez? Com automação e dados, tornou tudo isso através de solução de AI. Então, eu quero transferir o funcionário A. Eu entro no bot, quero transferir o Thiago. Enter. Para quem? Para o gerente B. Ele automaticamente pela AI identifica e fala, olha, essa pessoa aqui precisa de um ajuste salarial de 12%. Você concorda? Concordo, sim. Ele precisa tirar férias porque tem 30 dias de férias em pendência. Você aceita? Aceito. Pum. Transação executada com sucesso. Ponto. O que antes eu levava 3 horas para ser executado, de confirma, volta, dá aprovação e tudo mais, eu faço em 4, 3 interações através de um bot suportado com AI. Então esse tema de produtividade é algo que está na cartilha de todo mundo. É como eu consigo pegar processos que são repetitivos e que não traz valor, jogo para automação e AI e faço isso se tornar produtivo e funcional efetivamente, né? Você sabe que a gente rodou uma pesquisa recente agora de transformação digital com RH. Inclusive, quem quiser pode baixar essa pesquisa no nosso blog. O dado que chamou muito a atenção para mim é que mais ou menos 17 horas do RH, nesse caso, ele é gasto com tarefas repetitivas e burocráticas. Assim, a gente está falando de quase 40%, talvez, da carga horária com esse trabalho. E outro dado que me chamou muita atenção é que, além dessa quantidade, é o quanto que isso afeta a saúde mental da pessoa. Cai engajamento, aumenta turnover, quer dizer, esse é um problema que de fato acontece. Eu vejo isso, esse é um dos casos de uso, o caso de produtividade no RH é um dos casos, por exemplo, que a IBM tem, que a gente tem construído com empresas. E aqui tem uma segunda fatia de tarefas que é normal para todas as empresas do mercado. Normalmente a gente contrata e demite pessoas. E isso existe um fluxo natural. Então você cria a vaga, abre a vaga, põe a descrição, publica nas redes, aceita as pessoas que começam a fazer o apply dentro da vaga, você começa a fazer o schedule de entrevista. Então dentro da IBM hoje, a gente chama isso de SKHR, tudo isso já é automatizado com AI. Desde o processo de publicação da vaga até o processo inicial de avaliação, de pessoas que estão marcando entrevista, para a gente poder transformar isso mais produtivo. Então a pessoa da RH que abria a vaga, ia lá, copiava, entrava no LinkedIn, postava e aí começava a marcar, é uma solução única, onde todo esse processo está facilitado e operacionalizado com AI. Uma das coisas que a gente estava tentando entender um pouco sobre o Chief AI, que momento que você entende que faz sentido para uma empresa adotar a posição de um Chief AI Officer e que momento que não faz? Como é que você enxerga isso? Eu vejo assim, o Chief AI Officer ele é uma função nova e normalmente ele é uma função que nasce por fatores óbvios dentro da TI. Mas ele nasce dentro da TI quando ele nasce com ideias iniciais, e eu vou voltar no nosso começo do bate-papo, quando ele não nasce para o coração da empresa. Uma coisa é você adotar a AI, eu vou adotar um prompt aqui para fazer meia dúzia de perguntas e ter um caso de uso para carimbar no board. Outra coisa é você começar a redesenhar os processos da empresa com AI. Então o Chief AI Officer ele começa a fazer sentido na hora que você dá a chave na mão dele e fala assim, olha a empresa, começa a pensar quais são os casos que a gente pode levar melhor ROI e TCO para a empresa. Neste exato momento, ele começa a ser o orquestrador da área de TI, da área jurídica, da área do RH, porque ele vai ter a cabeça pensante de falar, olha, onde o jurídico coloca tempo? O jurídico coloca muito tempo lendo documentação. Então vamos fazer uma ferramenta em AI
que ele faz a sumarização daquelas 400 páginas? Vamos. Aí eu vou no RH. Onde o RH coloca 17 horas por dia? Não, 17 horas só fazendo análise e cadastro de vaga. Não, então vamos equalizar. Então o Chief AI Officer, ele é um cara que vai pensar essa orquestração todas essas funções. E ele só faz sentido na hora que você coloca isso no coração da empresa. Porque se ele for mais um, só para ganhar o carimbo e falar lá pro board que eu tenho alguma coisa em AI, aí ele não combina. Porque aí ele sai um pouco da dinâmica de conseguir aplicar a tecnologia, evoluir a tecnologia e fazer parte do contexto como um todo da empresa. E aí, nesse sentido, me parece que você precisa ter uma interface muito grande com todos os líderes da companhia de maneira geral, né? Como é que fica essa interface com as áreas obviamente, de tecnologia, se existe conflito ou não, e também com as áreas mais operacionais, né? Eu vejo aqui que o interlock é extremamente necessário, tá? O bate-papo, o dia a dia, a rotina, até porque o Chief AI Officer, ele não tem a amplitude do dia a dia. Ele não vai conhecer como a pessoa do RH operacionaliza a contratação de uma vaga. Ele vai precisar dessa explicação para tornar isso viável dentro de AI. Então, quanto mais informação, mais prática, mais realidade de dia a dia ele tiver, melhor ele vai conseguir condicionar no mundo de AI. Então, os últimos casos que a gente tem feito dentro da IBM, a gente traz o Chief AI Officer para dentro da IBM, do cliente, mas a gente traz também a área usuária. Porque a área usuária vai começar a falar, não funciona assim. Essa aplicação que você quer modernizar, ele faz desse jeito porque precisa de este caractere. Então, a condição do dia a dia não depende do cara de AI, depende da área usuária. Então, ela torna, sim, um processo colaborativo. Por isso que muitas vezes, quando a gente fala de AI, ele não é um projeto solo. Ele não pode ser um projeto solo. Ele tem que ser um projeto da corporação. Ele tem que ser algo pensado e algo executado que traz valor, que tem um resultado final, mas que todos vão tirar proveito. Se isso for resultado, aí sim. Aí escala, entra em referência, entra no coração da empresa. E qual a diferença de você ter um profissional de alta liderança com foco em AI ou num outro modelo você, por exemplo, deixar o CIO tocando com uma consultoria como a IBM? Assim, por que é necessário, sim ou não, ter essa figura fazendo esse intermeio? A gente vai entrar como eu falava, né, um ciclo de maturidade. A AI hoje a gente está usando, a AI generativa exponenciou, a gente tem silos específicos de casos de uso, mas o que vai acontecer com a AI daqui para frente é que a gente vai entrar em discussões maiores. Nós vamos ter uma legislação daqui a pouco vigente, nós vamos começar a discutir temas que não fazem parte do dia a dia, que é ética, é viés, é explicabilidade, é alucinação. O AI hoje, qual é a regra? O que vale? A gente tem interpretações, né? Os Estados Unidos tem uma direção, a Europa lá fora com o AI Act tem outra, o Brasil tem ainda uma lei em votação no Senado. Então há interpretações que nos permite hoje ter uma área de TI focada, com uma consultoria, com uma empresa, está ótimo. É que o ciclo de maturidade vai exigir, se vai ficar no core, vai exigir uma dedicação para a gente conseguir utilizar e garantir que todo esse cercadinho da AI esteja dentro de uma zona funcional, numa zona controlada, para justamente tirar proveito dela. Como é que você vê a parte de educação dentro das empresas, de aculturamento da AI, estando como um Chief AI Officer? É o seu papel treinar as pessoas também e ajudar nesse fomento da companhia como um todo? Faz parte. Faz parte porque quando a gente olha o educacional, a gente tira valor de AI de diversos setores, né? Então, o AI não é só para a pessoa de TI, muito pelo contrário. Acabamos de falar aqui, por o cara do RH. Se essa pessoa tiver o conhecimento de o que é AI, como funciona, quais os melhores proveitos que eu tenho dela, ele consegue facilmente pensar algo diferente com a AI. É natural, a hora de implementar, a hora de colocar, vai precisar de alguém mais técnico para poder executar. Só que essa educação, esse letramento inicial, esse letramento de básico 1, básico 2, ele vai permear todos. Todas as nossas aplicações daqui até o futuro, elas vão ter AI embutida. Então a gente vai começar a ter a necessidade de ter AI como skill básico. Esse letramento inicial ele vai permear todos. Mas você hoje, dá treinamento específico? Isso é uma parte do seu dia a dia? É uma prática do dia a dia. Tá? A IBM tem programas internos e para clientes e para parceiros, onde a gente
explica e demonstra a jornada de AI como um todo, né? Então a jornada desde lá de trás, o que é, como funciona, todo o histórico de AI, aí vai para o lado mais técnico, profundo, ou vai para o letramento baseado por indústria. Então isso existe, é necessário e a gente replica isso ao longo do tempo para todos. E que dica que você dá para quem está assistindo a gente para dar um próximo passo? Assim, putz, eu olhei para minha empresa, eu entendo que as discussões no board já estão avançadas, já passamos da fase do uso localizado, mas eu acho que estou precisando dar esse próximo passo. Acho que o primeiro passo é a avaliação interna. A gente sempre fala muito de design thinking, de fazer um brainstorm e tudo mais, mas se você for na área usuária e você escutar a área usuária, você tira rapidamente 3, 4, 5 insights de elementos que traria isso como possibilidade de start com AI. Como eu começo uma empresa do zero já baseada no que a gente chama do Embedded AI? Eu vou criar uma solução, um app, alguma coisa, como que o AI já faz parte da mecânica do dia a dia. Ou eu tenho uma empresa já estabelecida que tem processo. Chama a área usuária, coloca todo mundo dentro de uma sala, faz um primeiro brainstorm, normalmente focado em 2, 3 direções. Satisfação de cliente, eficiência operacional e dinheiro, lucratividade. Com certeza, de um desses 3 aqui vai sair 2, 3 iniciativas para você começar a pensar e falar, vamos desenvolver. E aí tem uma sacada importante que a gente sempre fala do dia a dia. Para o valor do projeto se provar, o ROI e o TCO dele no final tem que se pagar. Ter o projeto de AI só para, não, eu tenho um projeto de AI aqui, ganhei o carimbo do board, parking lot, próximo. Então, essa visão e essa percepção, ela tem que existir no começo do projeto. Porque não adianta implementar uma coisa de AI que ninguém vai usar, ou que vai cair em descrédito muito rápido. Então tem que ser algo que é funcional, prático, rápido, identifiquei e que tem uma prova de ROI e TCO muito rápida. Exemplos, Viola, muito simples. Economiza a hora das pessoas? Economiza. O pessoal da RH, são 10 pessoas, 8 horas cada um, se a gente economizar 2 horas e 10 pessoas por dia, pagou. Então, esse é o segundo ciclo. É o ciclo de para em pé, para. O ROI e o TCO funciona? Funciona. Vamos para o terceiro passo. Começa a implementar. E aqui também tem uma dica importante que o começar a implementar, às vezes que a gente quer levar o homem à lua, né? Fazer um foguete. Calma. É o mínimo do projeto válido para você começar. Testa, faz esse primeiro pedaço e dá para o usuário testar. Aí vai vir melhoria. Fala, não, isso aqui tá ruim, isso aqui perguntei assim, respondeu assado, isso aqui ele trouxe de insight. Faz a primeira acurácia. E aí faz steps de evolução e de maturidade. Se você junta isso em 6 passos, 7 passos, você consegue atingir um nível de acurácia da AI muito forte. Entendemos que está na hora de buscar um Chief AI Officer no mercado. Qual é o perfil desse profissional? Existe esse perfil? Ele está em desenvolvimento? É. Eu acho que a gente tem um histórico bom de tecnologia para ter esse perfil. É que antes de falar do técnico, do que ele precisa tecnicamente, essa pessoa, essa figura, ele tem que ser um cara com ideias e com disposição de inovação muito forte. Porque ele não pode ter o início do projeto já com o não. Então é claro que o respaldo, né, o background de conhecimento, de ter trabalhado em diversas áreas, diversas funções, de ter passado por ciclos da empresa de alta, de baixa, conta muito. Para o cara estar disposto a entender, inovar e aí contagiar todo mundo para conseguir colaborar num projeto de AI. E aí quando você vai para AI, aí precisa do fundamento técnico. Aí precisa que o cara conheça de dados, de machine learning, de AI, de automação, para ele conseguir tornar tudo isso execuível ou não. Porque aí tem muito projeto que, aqueles 3 parâmetros que eu falei, tempo, esforço e dinheiro, tem projeto que é muito bom, mas que o pilar não para. Então não é por esse que começa. Você começa por outro onde vai ser mais fluido, você vai conseguir resultado melhor. E aí quem tem a cabeça para dar a direção é o chefe de AI. Pelo que eu estou entendendo, assim, o Chief AI ele tem um papel político e relacional muito grande, né? Ele precisa arquitetar com diversas áreas, entender necessidades. Então, naturalmente, a gente poderia pensar de uma forma até um pouco clichê que vem de TI, mas quando você olha os desafios de um Chief, né, tem que ter um desafio muito grande de liderança, de relacionamento, que às vezes, eventualmente, uma pessoa que vem da área de negócios poderia estar... Então, assim, se você é da área de negócios, não, isso pode ser para você também, vamos lá. E aí, o outro lado que eu queria te perguntar sobre isso, que é,
eu já estou numa cadeira de gerência, sênior, de direção, sou um entusiasta, gosto desse território, sonho um dia em virar um Chief AI Officer. Como eu faço para me desenvolver? Eu acho que esse ponto que você colocou é importante. Não há uma regra, tá? Você pega o perfil do Chief AI Officer, tem cara que veio de TI, que conhece o riscado de tecnologia, mas tem o gap do lado de negócio. Então, o que eu acho e que eu tenho como experiência prévia até de uso nas empresas, né? Esse perfil ele é um perfil que, quando vinculado a essas áreas de negócio mais colaborativo, melhor. Então, vamos pegar um gerente gerente médio de um banco, por exemplo. Ele tem o front do cliente, ele tem o atendimento do cliente, ele conhece a rotina, ele sabe o dia a dia. Essa combinação com AI, ela é mais prática desde que ele tenha o fundamento de AI estabelecido. Então ele sabe que se o cliente tem uma preferência de atendimento pelo canal A, pelo canal B, pelo canal qualquer que seja, ele consegue traduzir mais rápido. Então existem cursos já hoje que não é o AI técnico, é o AI para negócios, é o AI para educação, é o AI para CEOs, é o AI de maneira mais abrangente para que eu olhe cada indústria, para que eu olhe cada skill e como eu começo a tornar tudo isso realidade. E aí, naturalmente, você vai escapar um pouco para o técnico para conseguir traduzir tudo isso em realidade. Mas, de novo, é um balanço e uma equação que funciona bem quando você tem os dois lados bem equilibrados. Isso eu acho que é um ponto interessante de falar, porque até porque quem escuta a gente, está vendo a gente falar, nem sempre e provavelmente não seja mesmo no mercado de tecnologia, e acaba afastando muito, né? Do tipo, putz, é tão tecnológico, é tão bits and bytes que esse assunto talvez não seja para mim. E não, isso que você está trazendo é muito legal. Pô, você tem um curso de AI para gestão, para educação, que obviamente tem um fundamento, mas não fecha a porta do AI porque é um assunto para poucos. Pelo contrário, inclusive quando eu também sou professor universitário, as turmas são bem mescladas, né? Você tem uma mescla de pessoas que vieram do marketing e estão fazendo um MBA de AI para poder conhecer a parte não técnica, mas a parte funcional da AI. AI não vai ser mais é só o carinha da TI. Negativo. Ele vai ser skill básico, o letramento para todos vai ser necessário. Aí a questão é quando você consegue criar e o quanto você consegue inovar em cima de cada uma dessas. Que aí a gente pode ter um cara do jurídico como um Chief AI Officer? Pode. Esse cara pode ter um pensamento ali de análise de documento, de resposta, de proatividade muito melhor do que ter um carinha específico com conhecimento para lá. Eu acho que essa condução ela vai acontecer naturalmente ao longo do tempo no mercado. Como é o time de um Chief AI Officer de maneira geral? É assim, normalmente você tem pessoas que a gente chama de BDS, são pessoas focadas em desenvolvimento de negócio. Então isso combina exatamente com o que a gente estava falando. A gente recebe, imagina, a IBM recebe inúmeros clientes no Brasil inteiro. Então, como eu tenho uma figura que pensa, sem focar na tecnologia, como pensa no desenvolvimento do projeto. Então, você pega a indústria A. Como a gente vai tornar isso capaz? Qual é a tendência daquela indústria? Então, o BDE é um cara totalmente análogo ao bit-byte da tecnologia, mas ele vai pensar como tudo isso pode se tornar realidade. A gente normalmente olha esse tipo de perfil de pessoas que vêm de outras áreas. Era um cara que trabalhava no financeiro, era um cara que trabalhava numa área de back-office, era uma pessoa que vinha do RH, porque ele tem o skill apurado da indústria para poder trazer isso para a realidade de AI. Então, essa é uma primeira vertical. Depois a gente tem o que a gente chama, por exemplo, de SMEs, que são Subject Manager Expert, que são os expertos no assunto, em fazer esse merge. Putz, se eu tenho uma demanda, como eu torno tudo isso real? Aí falando tecnicamente. Isso aqui condiciona, isso aqui funciona? Sim. Vamos para uma terceira área, que aí é a área de pensamento de projeção, projeto. Então vamos começar a desenvolver esse MVP. Então traz todo mundo agora na sala, reúne, vamos rabiscar aqui num post-it, vamos ver como tudo isso vai aterrissar. Aí entra o pessoal de arquitetos, entra novas funções, engenheiro de AI, engenheiro de prompt, pessoal de UX, né, para desenvolvimento de telas. Então eu tenho normalmente 7, 8 verticais de profissionais que vão desde a discussão de negócio até o desenho da tela de como vai ser entregue a aplicação. E normalmente isso é um ciclo
Ele não é sequencial, porque às vezes você pode pular um ou outro, mas ele normalmente vai passar por todos para poder ter uma entrega final de um projeto. E esse time fica todo alocado embaixo de um Chief AI Officer ou é uma tribo que eu vou alocando squads de diferentes áreas? Ele normalmente é uma tribo que eu vou alocando ele em diferentes áreas. Vai alocando dependendo da demanda que cada um tenha. Tá? Então não é uma vertical específica. O que é até positivo, porque você trabalha em um projeto A, aí você adquire um conhecimento, aí você vai para o B, entende mais, combina com um cientista de dados que tem um conhecimento, então isso torna mais fluido e mais aquele ciclo de maturidade, de experiência mais real. Você sabe que é interessante isso que você está falando, porque uma das discussões que se passa muito sobre o tema de inteligência artificial, você sabe, obviamente, é a questão de empregabilidade futura, né? E ouvindo você falar, me parece que a discussão sai um pouco da média. A média é a AI vai acabar com todos os empregos. E só aqui você deu N exemplos de como é que a AI gera emprego, né? De desenvolvimento de solução, de visão de negócio. Como é que é para você essa visão de empregabilidade? Eu acho que eu sou entusiasta do tema de que a tecnologia é capaz de gerar novos empregos. Empregos diferentes, empregos novos. E, de novo, eu acho que a capacidade da AI, a gente está começando a surfar a onda agora. A gente ainda tem muito tempo de desenvolvimento e de maturidade para conseguir atingir o ápice da AI. É que quando a gente olha o letramento da AI, enquanto ela não permeia o entendimento a todos, e felizmente a IA generativa proporcionou isso, a gente ainda tem um ciclo de atenção do que fazer com a AI. Então, cada vez que você consegue operacionalizar uma tarefa repetitiva, te sobra tempo para fazer outra coisa, que é dependente do capital intelectual humano, que te sobra uma nova função de que não existia há um ano atrás o engenheiro de AI. E cada vez que você consegue olhar esse espectro, eles são ciclos. São funções que acabam, funções que começam a existir, só que tudo isso, na minha percepção, combinado à tecnologia, que aí é que está o ponto. Futuramente, quando a gente olhar a AI, como ela vai fazer parte da base, então a gente já vai começar a pensar as coisas apoiadas em AI. Então a minha convicção, e eu acho que é aonde a gente vai seguir nos próximos anos, é tudo que a gente pode fazer com a AI, através da AI. E não mais a AI é ali, eu sou aqui, então é ser para a direita ou para a esquerda. Negativo. Vai ser tudo isso de maneira colaborativa. O futuro é híbrido? O futuro é híbrido. O futuro é híbrido tanto na seara de tecnologia, quanto na ampla seara do que a gente tem de processo, de idas e vindas para o escritório. Acho que essa combinação do híbrido, que não te força a um lado A ou um lado B, te torna mais flexível, para você tomar a melhor decisão baseado no que você tem. Né? Bom, para encerrar o papo, acho que a gente não pode falar de AI sem falar de futuro, para onde as coisas vão. Todo mundo quer saber disso, né? Então, na sua visão, como um Chief AI Officer da IBM, que é obviamente uma powerhouse desse tema, para onde você está vendo esse mercado de AI nos próximos 5, 10 anos? Primeiro, eu acho que do ano passado para esse ano, o mercado amadureceu. A gente começou a entender mais como levar a IA para negócios para dentro das empresas, que diferente de usar o prompt, fazer pergunta em casa, quando você leva para a empresa, aqui tem um grau de atenção maior. Então eu vejo nos próximos 2, as empresas muito mais preocupadas e muito mais atenciosas ao tema de AI. A como eu levo, por que eu levo, aonde vai no coração da empresa. Então, todo esse mecanismo, nesse espaço de 1, 2 anos, vai se tornar muito mais real. O que eu vejo vou arriscar aqui, há 5 anos, é que a gente vai entrar já num ciclo de eu uso, sei o que faz, e aí eu quero começar a discutir novas capacidades, novas funcionalidades. E a gente vai entrar numa era onde, teoricamente, o que era aquele operacional, dia a dia, não, isso já tenho. É onde a IA entra que eu não entro mais. E aí é o jeito proativo da AI. É a AI tomando, liderando, falando e te trazendo insights, informações que não era você lá no operacional. E aí há 10 anos para frente, eu acho que a gente já entra numa tendência muito forte de ter a AI literalmente como o braço direito, como uma colaboração muito forte do seu dia a dia. Porque aí você vai, do mesmo que você acorda hoje e entra no app para ver, você vai entrar na AI e vai começar a ter a prática do dia a dia muito mais fluente. Arrisquei aqui um pouco 2, 5, 10 anos, mas eu acho que é uma tendência muito forte de que a gente vive uma nova era de AI e isso eu não tenho dúvida nenhuma. Tem uma coisa que está na minha cabeça aqui, a gente está falando sobre
tecnologias que parecem disruptivas e pode levar a uma sensação de que, isso é para empresa grande. Isso é verdade? Não é uma verdade. Inclusive, as startups novas que vêm surgindo, que vêm sendo criada, ela normalmente já nasce com um AI embutido. A gente tem vários casos, eu posso trazer um caso real da IBM. E teve uma startup há mais ou menos 2 anos atrás, que a startup foi criada a partir de AI para poder fazer seguro de automóvel. Então deixa eu contar um pouco para dar o contexto para todo mundo. Você adquire um carro, você quer fazer um seguro. Normalmente, seguro do carro, você contrata através de uma empresa e aí é uma pessoa enviada para fazer o que a gente chama da vistoria do carro. Então vai lá, olha, vê se o carro está tudo bem, as rodas, chassi, ok. Normalmente, né, sei lá, um dia está liberado o carro. A startup nos procurou, para quê? Eu quero repensar o modo de fazer a vistoria e liberar o carro. E a gente levou para toda aquela métrica que eu falei das pessoas, levou para um design thinking, começou a olhar, vamos redesenhar o processo. Como faríamos com o AI? Então o que a gente fez? O que você usa todo dia? Seu celular tem uma câmera? Tem uma câmera. Então, será que você não pode, ao adquirir o carro, você mesmo tira a foto do carro, da roda, do pneu, do chassi, de vários locais. A IBM ajudou a startup a treinar as fotos, porque a foto um tira mais de lado, tira mais de frente, vem luz e tudo mais. Coloca isso dentro do Watson, o Watson processa tudo isso e mais ou menos em 2, 3 minutos ele te responde se o seguro está válido ou não e você pode tirar o carro da garagem. Então olha o tamanho da produtividade que a gente fez de economizar horas, levei a facilidade para a sua mão, de você tira a foto, você analisa, tem uma tecnologia com AI embarcada que te confirma que tudo isso está ok, e se não tiver ok, aí entra na exceção. Vai alguém lá ver, acho que o chassi estava errado, ou a roda estava com problema, aí legal. Mas é esse tipo de coisa que foi uma empresa, foi uma startup pequena, 10 pessoas iniciaram o processo. Não importa o tamanho e não importa a indústria. A AI é para todos. E aí cabe cada um escolher especificamente o melhor caso de uso para começar e entender. Isso que eu queria até provocar. Você tem um negócio pequeno, você tem um comércio ou um escritório de advocacia. Tem espaço para pensar também, né? Tem muito espaço. Independente de qual é a indústria. O que tem que ser analisado é como eu tiro proveito com a AI. Que muitas vezes, de novo, né, a aplicabilidade da AI, a realidade talvez possa ser um prompt com pergunta e resposta. Aí convido vocês, pausa, antecede lá na sua empresa. Olha dentro da empresa o que eu consigo transformar com o AI. Então, cara, o que eu faço de tarefas repetitivas? Passo 1. Eu repito 1000 vezes essa etapa. Você consegue levar para uma automação com AI de uma maneira, uma interface melhor? Consegue. Esse é o primeiro projeto. Aqui eu gasto muito dinheiro porque aqui eu tenho uma perda na análise do documento. Eu perco muito processo porque eu levo tantos dias para ler o documento. Cara, como que a gente consegue transformar isso com AI? Vamos botar AI, faz uma sumarização dos principais elementos do documento. Então, não importa se é uma padaria, se é uma empresa de engenharia, se é uma consultoria, não importa. Bom, acho que com essa dica tá super claro. Acho que o que fica desse papo é vamos abrir a cabeça. AI pode ser para todo mundo. Então, eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou esse papo. Se você gostou, dá like, se inscreve no canal, sininho e faz flash e voa. Muito obrigado.